A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos dando início a esse novo vídeo, onde estaremos pregando a santa palavra de Deus, trazendo um recado de Deus, um recado da palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Desde já agradecemos todos vocês que estão acessando esse canal, que estão entrando nesse canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pedimos que vocês possam estar fazendo a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, por favor, faça a sua inscrição, nos ajude a pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós pregamos a palavra de Deus sendo cooperadores, sendo companheiros, compartilhando uns com os outros. De várias formas nós pregamos e essa é mais uma forma de pregarmos a santa palavra de Deus. Então sejam bem-vindos. Você que já é inscrito no canal, Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. É uma honra, é um prazer muito grande, meu irmão, minha irmã, tê-los aqui conosco. É muito importante, estamos sempre orando pela vida de vocês, pela família, pela igreja, pelo ministério. Sejam bem-vindos todos vocês que já se inscreveram. E os que não se inscreveram, têm também essa oportunidade de estar, assim, participando, né, da nossa vida, participando desse momento tão especial, tão importante. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, meu irmão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? É muito importante, meus irmãos, cumprirmos o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse que nós deveríamos ir por todo mundo, pregando o santo evangelho a toda criatura. Eu sou o pastor Rosivaldo, né? Rosivaldo da Igreja Batista Redenção, aqui da cidade de Lajedo do Tabocal, né? Então vocês sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos. É muito importante, muito bom ter a companhia, ter a participação, a cooperação de todos vocês, né? Deus abençoe grandemente, né? Desde já quero agradecer aqui nossa querida sobrinha, Tânia Aguiar. Seja bem-vinda, Tânia Aguiar. Deus abençoe minha sobrinha querida, você que sempre tem cooperado com o tio, né? E principalmente com o reino de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe todos os meus sobrinhos, meus familiares que estão aí na França, né? Na França e também em Portugal. Deus abençoe todos vocês, né? A Késia que está em Portugal, todos os familiares. Também eu gostaria de agradecer nosso companheiro, nosso irmão, nosso amigo, Sargento Cláudio Sanches. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, Sargento. Sargento, irmão em Cristo, né? Soldado do Senhor Jesus Cristo, né? Soldado do Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, é uma honra, é um prazer ter todos vocês aqui conosco mais uma vez, né? Gostaríamos também de agradecer, né, todos vocês que estão aí participando, que estão acessando, mesmo que vocês não estão aí dando um joinha, né? Mesmo que vocês não estão aí participando diretamente com um comentário, mas vocês que têm cooperado, né, com esse canal, vocês que têm curtido, vocês que têm assistido, né? Então é muito importante, meu irmão, meu amigo, a sua presença conosco. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, né? Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe todas as nações da terra, né, meus irmãos? Estamos aqui com esse propósito de pregarmos a palavra de Deus, o santo evangelho, né? E vocês são bem-vindos em nome de Jesus, né?
São bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente todos vocês. Estamos aí num período difícil, né, meus irmãos? Mas a palavra de Deus já vem nos preparando, né? E eu que já sou um servo de Deus há mais de 40 anos, né? Você que já tem também muito tempo aí nos caminhos do Senhor, você sabe que nós somos preparados como um soldado, né? E a palavra de Deus, né, nos diz que no mundo teremos aflições, né, meus irmãos? No mundo teremos aflições, seja ela de naturezas diferentes, né? De formas diferentes, mas estamos preparados para isso, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus é o nosso refúgio, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, né, meus irmãos? Então a palavra de Deus, ela tem nos sustentado, nos orientado para vivermos, para passarmos, né, por todos os momentos difíceis, todos os momentos alegres e os momentos difíceis da vida, e estamos preparados, né, meus irmãos? E a palavra de Deus diz que nós não estamos sós, né? Estamos bem acompanhados, né, meus irmãos? Bem sustentados, guarnecidos, amparados pelos braços santos, fortes e poderosos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, meus irmãos, estamos preparados para passarmos, né, por lutas, por dificuldades, né? Estamos sendo, segundo a palavra de Deus, estamos sendo preparados para reinar, né, com o nosso Deus, com o nosso Pai, eternamente, né? Então, meus irmãos, queria também dar aqui as boas-vindas para o meu cunhado querido, Geraldo Magalhães. A paz do Senhor, meu querido. Também minha irmã querida Nilza Magalhães. Sejam bem-vindos, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Aí em São Paulo, o Geraldo está falando que está quente, né? Ele disse que está quente aí, aqui está frio demais. Então, ele disse que lá está frio demais, né? Aqui não, aqui está um clima estável, né? Está estável, não está nem quente, nem muito quente e nem muito frio, né? Está um clima estável, estamos bem, graças a Deus, com saúde, em paz, né? Com nosso Senhor Jesus Cristo nos sustentando, nos fortalecendo, né, meus irmãos? E eu peço a vocês, meus amigos, que me ajudem a conseguir mais inscrições nesse canal, tá bom? Eu já estou me aproximando de 200 inscrições, né? Então eu peço a vocês que me ajudem aí com seus amigos, seus familiares, comentem com eles acerca desse canal que estamos pregando a palavra de Deus, e peça a eles que se inscrevam, seus amigos, familiares, né, meus irmãos? Que o nosso propósito aqui não é pregarmos placa de denominação religiosa. O nosso propósito aqui é pregarmos o Senhor Jesus, né? Pregarmos o Evangelho, pregarmos a santa palavra de Deus, tá bom? Então, vocês nos ajudem aí também, convidando seus amigos para estar se inscrevendo no canal, né? Deus abençoe também o bisneto aí, Joãozinho, né, Geraldo? Joãozinho aí, bisneto do Geraldo, do meu cunhado, o filho da minha sobrinha querida Thaís, né? Thaís e João, né? E Fernando, não é isso? Fernando e Thaís. Deus abençoe você, Joãozinho, Deus abençoe toda a família querida, né, meus irmãos? E estamos aqui, meus irmãos, mais um dia, né? Mais um momento especial para pregarmos a santa palavra de Deus. Vamos entrar agora na presença do nosso Deus, através de uma oração, vamos estar orando, né? Uma oração de louvor, uma oração
de ação de graças, né? E também estarmos assim clamando misericórdia, né? Perdão para as nossas vidas, que é o que mais necessitamos do nosso Deus, meus irmãos, é misericórdia dele, é perdão, né? O que mais o Senhor requer de cada um de nós é que possamos nos arrepender, né? Porque a humanidade, né, meus irmãos, tem vivido nesses tempos muita desobediência. Quando nós ligamos a televisão, a gente só vê falar em tragédias, né? Em crimes, em corrupção e tanta coisa. Então, o que nós mais necessitamos, né, é pedirmos ao nosso Deus misericórdia, né, meus irmãos? Pedirmos a Ele que tenha misericórdia de cada um de nós, que nos perdoe, né, que nos ilumine, que abra nossas mentes, nossos corações, para cada dia mais nos voltarmos para Ele, não é isso? Então vamos orar nesse instante, entra em comunhão com o Senhor, vamos fazer essa corrente, tá bom? Vamos fazer essa corrente de oração. Também aqui agradecer a nossa irmã querida ali do sul da Bahia, nossa irmã Nina Santos, eu que já tive a honra de ser seu pastor, né, irmã Nina, há um tempo. Depois ela teve que mudar para o sul da Bahia, mas ela disse que ainda me considera, né, o seu pastor. É uma honra para mim, irmã Nina, né, ter esse carinho, esse amor da irmã, da família, né? Então vamos estar orando nesse momento. Amém, meus amados? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós louvamos, nós exaltamos, Pai, o teu nome, Pai amado, porque o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, misericordioso, Pai. Nós louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos criou, e não só nos criou, como também o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu te entrego em tuas mãos, meu Deus, ó Pai, a nossa cidade, te entrego em tuas mãos o nosso país, te entrego em tuas mãos, Pai, todas as nações da terra. Ó Deus, nesse instante eu clamo ao Senhor, meu Deus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe esses irmãos que têm se inscrito nesse canal, que têm, ó Deus, cooperado conosco para que a gente pregue a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque já estamos chegando a quase 200 inscrições. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, levar a tua palavra a toda a terra. Como diz a tua palavra, Senhor, que nós devemos ir por todo mundo. E esta é, ó Deus, uma forma, ó Deus, a internet é uma ferramenta para que possamos alcançar esse propósito. Pai amado, ó Deus, abençoe os nossos irmãos que têm se inscrito, ó Deus. Abençoe todos que têm acompanhado essas programações, seus familiares. Ó Deus, abençoa, meu Deus, suas vidas. Proteja, guarda, meu Deus, meu Pai, cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Proteja, guarda nesse momento, segura em teus braços santos e poderosos, Pai, cada um dos teus filhos e filhas, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Né, meus irmãos? É bom, né, meus irmãos, falarmos com o nosso Papai do céu, né? Falarmos com o nosso Senhor Jesus, né? Ele nos ensinou a orar para que nós possamos conversar com Ele, não só num momento como esse, mas nós devemos conversar com Jesus, com o nosso Pai, 24 horas por dia, né? Ele quer viver em comunhão com você, Ele quer viver em comunhão conosco, né? E essa é uma das formas, né, meus irmãos? É oração e leitura, estudo da Santa Palavra de Deus. Então, todo dia crie esse bom hábito, né? Esse hobby. Quando as pessoas me perguntam qual o meu hobby, eu falo é esse. Adorar, louvar, exaltar, viver na presença de Deus, né, meus irmãos? Não existe nada melhor do que isso, né?
vivermos adorando. Então, leia a Bíblia Sagrada, não só para adquirir mais conhecimento, é muito bom, né, adquirirmos conhecimento, mas para estarmos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do nosso Pai. Porque todas as vezes que lemos a Bíblia, Deus fala conosco, né? O Criador fala conosco. E ainda, meus amados, adquirindo conhecimento, né? Para não sermos enganados, né? Pelos falsos profetas, que estamos rodeados de falsos profetas, né? Então precisamos ter conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, né, meus irmãos? Também eu quero dar aqui as boas-vindas, nossa irmã mineira ali, irmã Simara, esposa do pastor, nosso irmão, nosso amigo, pastor Jorge Antoniel. A paz do Senhor, irmã Simara, a paz do Senhor, irmão Jorge, todos vocês aí em BH, né? Um abraço para todos vocês aí, meus irmãos, em Belo Horizonte. Também ali na cidade de Eunápolis, o evangelista, nosso amigo, nosso irmão querido Marcos Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmã Nina está confirmando aí, né, irmã Nina, que me considera ainda seu pastor, né? Uma honra, né, minha irmã, saber disso, tá bom? Então, minha irmã, também quero agradecer a nossa professora abençoada, uma mulher de honra, uma mulher do bem, né? A professora Thelma Souza. Deus abençoe, minha irmã Pró. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nosso evangelista Marcos diz que está agora na gabine ali da empresa onde ele trabalha, né? Está acompanhando essa programação diretamente ali da gabine, do escritório da empresa onde ele trabalha ali na cidade de Eunápolis. Deus abençoe, meus queridos, Deus abençoe todos os meus irmãos. Nós temos que andar um pouquinho rápido, né? Porque a internet aqui costuma falhar bastante, né, meus irmãos? E aí não queremos deixar vocês na mão, né? Então, desde já, quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, tá bom? Provérbios fica depois do livro dos Salmos. Provérbios, capítulo 20. Tá bom, meus irmãos? Provérbios, capítulo 20, versículo 10. Nós temos aqui ainda o sargento pedindo oração pelo pastor Fernandão de Jiquié. Vamos orar, viu? Aí eu peço todos vocês, meus irmãos, para fazer essa corrente de oração hoje ainda pelo nosso irmão, nosso pastor ali, Fernandão de Jiquié, que está precisando de oração. Também eu peço Thelma, Geraldo, Marcos, Nina, peço Simara, todos vocês aí, meus irmãos, Tânia, né? Peço todos vocês aí para que possamos fazer essa corrente ainda hoje, tá bom? O nosso pastor, nosso irmão Fernandão ali da cidade de Jiquié. Então, vocês abriram aí as vossas Bíblias, Provérbios capítulo 20, verso 10. Um alô também, querido, para o meu primo, querido Edson Santo, pastor, primo Edson Santos. Seja bem-vindo, meu querido. Em nome de Jesus. Vamos meditar, meus irmãos, Provérbios, capítulo 20, verso 10, né? Diz assim a palavra de Deus: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor teu Deus, tanto um peso quanto o outro peso. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus falando, meus irmãos, que o nosso Deus é contra 2 pesos e 2 medidas, né? Provérbios 20, verso 10. Nós vamos estar falando, meus irmãos, nessa noite sobre corrupção. Corrupção que está, né,
ao nosso redor, diariamente, 24 horas, né? Nós temos sido bombardeados, rodeados, né, meus irmãos, por corrupção, tanto pela prática como também através de informações. Nós temos recebido muitas informações de corrupção em todo o nosso país, né? Eu gostaria de perguntar para você, meu irmão, meu amigo, você já ouviu falar em alguém que é corrupto? Você conhece alguém que é corrupto, né? Aqui, aí na sua cidade, aqui no nosso país, você conhece alguém que é corrupto, né? Vamos estar falando sobre corrupção. Então a palavra de Deus nos diz em Provérbios 20, verso 10, que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele abomina, ele despreza, né? Abomina. É coisa abominável, nojenta para o nosso Deus, meus irmãos, a corrupção. Os dois pesos e as duas medidas servem para vender sob uma medida menor e comprar exigindo uma quantidade maior. Então, geralmente, isso acontece, né? A gente vai num lugar, quer pagar pouco e levar muito, né, meus irmãos? Isso é corrupção. A gente querer pagar pouco e levar muito. Porque nós sabemos que o comerciante, ele tem despesas, né? Ele tem despesas. E muitas vezes são pessoas fraquinhas que traz lá da roça, né? Do seu quintal, uma banana, uma laranja com tanta dificuldade. E aí a gente quer comprar por um preço bem inferior, né? E levar uma grande quantidade, né? Então isso é corrupção. A palavra de Deus fala, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Comprar algo, né? Por um preço e pagar menos do que vale, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz para nós que o nosso Deus, ele despreza a corrupção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês o que é corrupção. Você já lembrou aí de alguma pessoa que esteve ou está envolvida em corrupção? Você já lembrou? Então, meus irmãos, aqui tem uma pesquisa em 2015, uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Datafolha, indicou que a corrupção é o maior problema do Brasil. Que coisa triste, né, meus irmãos? O maior problema do Brasil, meus irmãos, não é a pandemia, não é esse vírus. O maior problema do Brasil não é o câncer, não é a AIDS. O maior problema do Brasil, meus irmãos, não é tantas coisas que nos rodeiam aí, quando a gente vive sempre falando, criticando, reclamando. O maior problema do Brasil, segundo o Datafolha, essa pesquisa foi feita, é a corrupção. Porque é através da corrupção que desencadeia os demais problemas. É por causa da corrupção, meus irmãos, que falta o necessário para termos uma vida digna. Por causa da corrupção. Então, meus irmãos, o Datafolha diz que é o maior problema do Brasil. A Tânia aí na França, a Kézia aí em Portugal, está livre disso, né? A gente fica sabendo que na Europa, o povo lá, né, meus irmãos, tem mais respeito, mais o amor com o seu próximo, né? Mas aqui no Brasil é o maior problema. Em junho de 2017, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, DICOR, da Polícia Federal, totalizou que a partir de 2013, as perdas com diversos desvios atingiram, pasmem aí o que eu vou falar, né? Então, as perdas com a corrupção, meus irmãos, atingiram, de 2013 para cá, cerca de 123 bilhões
de reais. Já pensou que coisa horrível? O que é que os corruptos têm feito, desviando, né, essa soma, né, meus irmãos, de dinheiro, 123 bilhões de reais. Quantas coisas poderia ser feita em nosso país, em nossos municípios, em nossa cidade, né, meus irmãos? 123 bilhões de reais, né, o nosso país perdeu com a corrupção, né? 2013, essa pesquisa, né? Agora imagine 2013 até 2020, né? Com certeza esse total aí aumentou, essa soma aumentou. Então, meus irmãos, tudo o que se corrompe é corrupto. Tudo que se corrompe é corrupto. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado com esse vírus. Tenha cuidado aí com essa erva daninha chamada corrupção. Esse dia eu estava participando de uma live de 2 economistas. Eu falei para eles que o que mais me preocupa não é o vírus, não é a pandemia. O que mais me preocupa é a corrupção. É os falsos políticos, péssimos políticos que nós temos em nosso país. O que mais me preocupa é isso, meus irmãos. Não é a pandemia, não é o vírus. São esses políticos que têm dizimado milhões e milhões de vidas, né? Desviando dinheiro dos cofres públicos, né? Então isso aí que nos deixa tristes, revoltados e também principalmente o nosso Deus. Ele que nos instrui na sua palavra que nós devemos amar Ele sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu nem ia falar hoje, né? Mas pode ser algo vindo de Deus, né? Eu vou compartilhar com vocês. Quando eu fui para São Paulo, em 1983, entre 82 a 84, eu fui para São Paulo e cheguei lá, meus irmãos, ganhando na época 100 cruzeiros. Eu ganhava, era o salário, né? Da época, eu ganhava 100 cruzeiros de salário. Eu saí aqui da Bahia com a minha carteira assinada com 100 cruzeiros. E aí, meus irmãos, eu fui trabalhar numa empresa, a primeira empresa que eu entrei, e aí eu fui no banco sacar um saldo que eu deixei lá no banco. Deixei lá uns 10 cruzeiros, 20, né? E fui sacar para comprar o bilhete do trem. Eu já contei aí para minha família essa experiência, né? E aí, quando eu passei o cartão, sabe quanto tinha lá na minha conta corrente? 250 milhões de cruzeiros. 250 milhões de cruzeiros. Eu que ganhava, meus irmãos, um salário mínimo. De repente, depositaram por engano esse valor, essa quantia em minha conta. E resumindo, sabe o que eu fiz? Eu convoquei uma reunião no banco e devolvi o dinheiro. Saí dali, meus irmãos, só com aqueles cruzeirinhos, cerca de 15, 20 reais, que estava na minha conta. Porque a palavra de Deus nos diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e eu não suei para ganhar aquele dinheiro. Era muitos milhões, muito dinheiro, que eu nunca vi, não sei se de um tempo para cá já deu na loteria, mas até há poucos tempos atrás, nunca ouvi falar que deu esse valor na loteria, né? E depositaram por engano na minha conta, e eu devolvi, meus irmãos. Não quis nenhum centavo, devolvi os 250 milhões. Porque se eu pegasse aquele dinheiro, eu estaria sendo o quê? Um corrupto, né? Utilizando algo que não era meu. Mas quantos têm feito o contrário, né? Quantos têm se apropriado de coisa dos outros? Muitas pessoas na época me chamaram de tolo, me chamaram de besta, né? De tolo, de besta.
mas não importa. O importante é a nossa consciência, o nosso coração para com o nosso Deus, meus irmãos. Porque ele disse, né, que ele não, lá no livro de Salmos diz, que o nosso Deus não nos deixa desamparado. Ele não nos deixa desamparado e nem a nossa descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz assim lá no Salmo, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então eu e você, meus irmãos, nós não necessitamos pegar nada de ninguém. Ainda que seja uma fruta, ainda que seja uma agulha, nós não devemos pegar nada de ninguém. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você suou por aquilo que você quer pegar? Se você não suou, não derramou o seu suor, não é seu. Deixa lá. Se você achar e encontrar o dono, devolva. É assim que age um homem e uma mulher de Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, a corrupção está até dentro da igreja de Cristo. A corrupção está dentro da igreja de Cristo. Nós vemos aí muitos líderes religiosos ganhando, meus irmãos, 10, 15, 20 salários mínimos. Eu conheço um em Jiquié que ganha 20 salários mínimos, uma cidade pobre, uma cidade pequena, né? E a igreja paga ali para aquele líder 20 salários mínimos. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é roubo, né? Isso é malandragem. Isso é atitude de ímpio, de incrédulo, de pessoas que não conhecem a Deus. Para que um filho de Deus, uma filha de Deus, precisa, principalmente um líder religioso, de 20 salários mínimos para viver, enquanto a maioria vive com um salário mínimo? Isso é contra o nosso Deus. E aí, meus irmãos, hoje está difícil até para a gente votar. Está difícil para a gente escolher um candidato. Porque a gente vê, meus irmãos, falando, né, em tanta corrupção. É só ligar a televisão, né? Pessoas desviando isso, desviando aquilo, né? E aí, meus irmãos, a palavra de Deus condena isso, né? Condena a corrupção, condena a apropriação daquilo que não é nosso. Mas a corrupção, meus irmãos, não é só na área política. Eu e você podemos ser corruptos sem sermos políticos, né? Sem vivermos num partido ligado a um partido político, né? Nós podemos ser corruptos. E a palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos ter um peso só. Não devemos ter 2 pesos. Se vamos pesar 1 quilo, é 1 quilo. Se é 2, é 2. Se é 5, é 5. Nem a mais, nem a menos. Isso é, meus irmãos, andar dignamente na presença do nosso Deus. Agora, se a pessoa comprar 1 quilo e você colocar 900 gramas, você é um corrupto. Você é um corrupto. Corrupto não é só político. É aquele que não dá nota fiscal, que nega a nota fiscal, o comerciante que nega a nota fiscal para o seu cliente está sendo corrupto. Não declarar os seus impostos é corrupção. Tentar subornar o guarda para evitar multas é corrupção, meus irmãos. Falsificar documentos é corrupção. Quer ver outra corrupção grande que a gente vê nos cartórios? As pessoas vão vender uma propriedade ou vão comprar uma propriedade por 50 mil, 100 mil, e aí colocam lá pela metade do valor para pagar menos imposto. Compra a propriedade por 100 e diz que comprou por 50, para pagar pouco imposto. Isso é corrupção, né? A pessoa, meus irmãos, falsificar documentos, né? Aceitar troco errado, né? A pessoa te deu um troco
era para te dar R$ 20, te deu 50, e você colocar esse dinheiro no bolso e ainda sair rindo, isso é corrupção. Eu conheço um rapaz aqui que ele certo dia, ele me disse que foi no supermercado fazer uma compra com R$ 5. Chegou lá, a moça do caixa devolveu de troco a ele R$ 50 de troco. Ele que só pagou 5. Ela pensou que ele tinha pago 50 e deu o troco a ele de R$ 50. Né? Que era para devolver, quem sabe lá R$ 1, 50 centavos. Ela devolveu quase R$ 50 para ele, pensando que ele tinha dado 50. E ele pôs o dinheiro no bolso, um cristão, e ainda saiu rindo da moça. E aí depois ainda foi para a igreja agradecer a Deus. Isso não é atitude de um cristão. Por isso que o tema dessa reflexão é a corrupção na igreja. A corrupção na igreja, a corrupção no meio dos cristãos. Não é só no meio dos políticos. Eu tenho muito ódio, muito nojo de corrupção. Eu sei também que você tem. A maioria do cidadão brasileiro tem nojo, tem ódio da corrupção. Xinga os políticos. É só a gente entrar nas redes sociais e ver as pessoas xingando os políticos. Mas existe corrupto e corruptor. Corruptor e corrupto. Muitas vezes o político é corruptor. E você que aceita o suborno, você que aceita os favores ilícitos, você está sendo um corrupto. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para não sermos nem corrupto, nem corruptor. Se nós fizermos, como eles chamam aqui na Bahia, de gato, gato na água, gato na luz, isso é corrupção. Se nós passarmos na frente de uma pessoa, na fila de um banco, de algum lugar, isso é corrupção. Meus irmãos, se eu for falar aqui tudo que é corrupção, nós vamos passar a noite toda aqui falando. Tudo aquilo que é errado, que é ilícito, que é ilegal, que fizermos, pode ser corrupção. Por isso que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, para sermos filhos e filhas de Deus obedientes, precisamos andar na presença de Deus, lendo a Bíblia e orando o tempo todo, senão nós seremos corrompidos pelos corruptos, pela corrupção. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, meu amigo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala, né? Também, meus irmãos, que esse tipo de corrupção que eu citei é chamado corrupção social. Mas existe também a corrupção espiritual. E é a pior corrupção. A pior corrupção não é a social. Não é lesar o próximo. A pior corrupção, meus irmãos, é lesarmos o nosso Deus. É fraudarmos as coisas do nosso Deus. Vivemos sendo um fraude na presença do nosso Deus. Deus me criou, Deus nos criou para vivermos na presença dele, meu amigo, meu irmão. Deus te criou, meu amigo. Deus nos criou, meu irmão, para vivermos na presença dele. E se você não viver na presença dele, você está sendo um corrupto. A palavra de Deus nos diz que Deus nos criou, meus irmãos, para o louvor da sua glória. Deus nos criou para louvarmos o seu nome. Lá no Salmo 150 diz, tudo quanto tem fôlego, louve o nome do Senhor. Mas eu conheço muitos cristãos que não sabem cantar um hino. Não sabe cantar um hino. Passa o dia todo cantando pagode, cantando isso, cantando aquilo, mas não sabe cantar um hino de louvor ao Criador, ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que os animais, as plantas, as árvores louvam, os pássaros louvam o Senhor. E o ser humano é que é o pior da criação. Que a Bíblia chama de coroa da criação de Deus, mas o homem distante de Deus se torna um péssimo, né? Um irracional. Muitas vezes nós chamamos os animais de irracionais, mas muitas vezes nós vemos os seres humanos sendo irracionais.
Deus te criou, meu irmão, meu amigo, para vivermos na presença dele, para lermos, estudarmos a Bíblia. Ele diz, né? Examinai as Escrituras. Se você não tem o hábito de examinar as Escrituras, de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, você é um corrupto. Por isso que eu disse que a corrupção está dentro da igreja. O título, né? Corrupção na igreja. Então, meus irmãos, nós vemos aí líderes religiosos roubando, enganando o povo, tirando o dinheiro do povo. Mas nós vemos também o povo corrupto. Nós vemos políticos corruptos, mas nós vemos também os eleitores corruptos, vendendo seus votos. Esse dia mesmo me falou que só vai votar em quem fizer um favor para ele. E falou lá o favor. Isso é corrupção. Não é só o político, não, meus irmãos. Existe a corrupção material, social, e existe a corrupção espiritual. Você tem lido a palavra de Deus, você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem meditado na palavra de Deus, pregado o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus nos criou para pregarmos. Jesus não quer, meus irmãos, que nem o filho dele se perca. Quantas pessoas morrem, depois a gente vai lá para o velório chorar. Coitadinho, coitadinho que morreu. E muitos deles morrem nas drogas, no alcoolismo. Muitos deles morrem aí no crime. Muitos deles aí morrem em tanto tipo de pecados e de erros. E a culpa, muitas vezes, é minha e sua. Porque não fomos lá falar do amor de Deus para aquela vida. Então, se nós não pregarmos a palavra de Deus, meus irmãos, nós também estamos sendo corruptos, desviando a finalidade, o objetivo pelo qual fomos criados. Deus nos criou para pregar a palavra dele, louvar o seu nome. Tem um hino que diz, sabeis falar de tudo, do frio e do calor, mas não sabeis falar do Salvador. É verdade, né, meus irmãos? Quantas pessoas, se nós formos perguntar sobre os clubes de futebol, sobre o Corinthians, São Paulo, Flamengo, se formos perguntar sobre as seleções, qual a melhor, os melhores jogadores, se nós formos perguntar, ele sabe tudo sobre os times de futebol, sobre os clubes, sabe tudo. Mas se nós formos perguntar sobre Jesus, se nós formos perguntar o nome dos profetas, o nome dos discípulos, se nós formos perguntar sobre os livros bíblicos, são pessoas que não sabem nada de Deus, não entendem nada de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer mais e mais o nosso Deus. E como é que a gente conhece o nosso Deus? Não é só ouvindo alguém falar de Deus, é também estudando, meditando na palavra de Deus. Você meditou na palavra de Deus hoje? Você leu a palavra de Deus hoje? Então, meu irmão, se você passar um dia sem ler a palavra de Deus, sem conversar com Deus, nós conversamos com Deus orando e lendo a Bíblia, nós estamos sendo corruptos. E assim, meus irmãos, como é nojento, a palavra de Deus diz que é abominável a corrupção social, é abominável também a corrupção espiritual. Principalmente a corrupção espiritual, meus irmãos. Principalmente que o homem está negando o Criador. Negar um ao outro não é muito sério, não. Defraudar um ao outro não é muito sério. É sério, mas não é tanto, não. O pior é defraudarmos o nosso Deus. É negarmos o que é do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que nós desviamos do amor para o ódio. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Você tem algum inimigo? A palavra de Deus diz que o único inimigo que nós devemos ter se chama Satanás. Ninguém mais.
não devemos ter inimigos. A palavra de Deus diz que nós devemos liberar perdão, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, porque se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Isso é corrupção, meus irmãos. Deixar de fazer as coisas que o nosso Deus nos instruiu. Nós temos medo e respeitamos a Constituição Federal do nosso país, mas não temos medo e não respeitamos a palavra de Deus, a lei do Senhor. A palavra de Deus é lei e é a principal lei que existe, meus irmãos. O homem e a mulher que andar dignamente na lei do Senhor não dá trabalho para o prefeito, não dá trabalho para o governador, para o presidente, para ninguém, para os policiais. O homem e a mulher que andar na palavra de Deus, na lei de Deus, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de bem. Mas não adianta, meu amigo, meu irmão, você ser um bom cidadão, você andar direito como um cidadão, mas ser um péssimo cristão. Não adianta. O certo é sermos bons cidadãos e bons cristãos. Bons cidadãos e bons filhos retos, benditos filhos de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus nos criou para a moralidade. E a gente vê aí tanto cristão na imoralidade. Deus nos criou, meus irmãos, para vivermos ao lado dele. E quantos aí adorando e servindo a Satanás? Por isso que lá em Atos capítulo 3, 19, a palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha como o nosso Deus é misericordioso, né? Se você não tem andado dignamente, se você tem se corrompido na vida espiritual, você não tem sido um bom cristão, ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo, minha irmã, de você se arrepender e converter, de você tomar uma atitude, de você tomar vergonha na cara e agir como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher, como um verdadeiro filho e filha de Deus. Tome vergonha. Quando eu era criança, minha mãe sempre falava isso para mim. Ela falava: meu filho, ande direito, meu filho. Seja um homem honrado, ande direito. Nós não temos dinheiro, mas temos nome. Honre o nome de Deus. Honre esse nome que você usa, nome de cristão, nome de seguidor de Cristo. Porque a corrupção está dentro da igreja. E não é só os líderes, não. Se você não cumpre os mandamentos do Senhor, os mínimos, que é orar, ler a Bíblia, congregar, evangelizar, perdoar, você está sendo um corrupto, tal qual aquele líder que está lá na frente desviando milhões e milhões, que estão lá subornando os seus fiéis. Então a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, quando a gente pergunta para as pessoas por que existe corrupção no Brasil, por que existe tanta corrupção no mundo, as pessoas dizem assim: é por causa da impunidade. Da impunidade. A impunidade é com certeza o maior incentivo para a corrupção social. E é verdade, meus irmãos. A falta de leis rígidas, sérias, duras, falta de punição, porque a palavra recompensa quer dizer isso, tanto por bem, o elogio, como por castigo. A recompensa é isso. A palavra recompensa. Recompensar. Tanto com elogio como com castigo. Então, se a pessoa merece elogio, se merece pagamento, é elogio e pagamento. Se merece castigo, é castigo. E o que é que está fazendo com que a corrupção não se controle, não acabe? É a impunidade. É a impunidade, meus irmãos.
Mas a palavra de Deus, meu irmão, meu amigo, nos diz que diante de Deus não existe impunidade. A palavra de Deus chama o nosso Deus de santo. Deus é chamado de santo. Deus é chamado de amor. Mas Deus também é chamado de justiça, meu amigo, meu irmão. Deus é chamado de justiça. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7, 22 e 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus lhes dirá claramente: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Está vendo, meus irmãos? O nosso Deus é amor, o nosso Deus é santo, mas ele também é justo. E tenha cuidado, meu irmão, meu amigo. Não ande praticando corrupção espiritual. Proceda como um cristão autêntico, um cristão de caráter, de honra. Senão, um dia você vai comparecer diante de Deus. Aqui na terra, se compra as autoridades, se compra o juiz, se compra o delegado, se compra o advogado, se suborna. Mas lá no céu, meus irmãos, diante de Deus não existe suborno. Ele diz aqui que todos aqueles que vivem brincando de cristãos, ele dirá no último dia: apartai-vos de mim, malditos. E você e eu, meus irmãos, nós não queremos ouvir esse veredito, essa palavra dos lábios da boca do nosso Deus. Por isso que o título dessa reflexão é Corrupção na Igreja. Você que se revolta com os políticos, revolte-se também contra você. Revolte-se contra essa natureza pecaminosa que está em você. A palavra de Deus nos diz que existe uma guerra dentro de nós, entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E a que tem que vencer é a natureza espiritual. Nós temos que subjugar a natureza carnal e fazermos a vontade de Deus, senão nós estaremos sendo corruptos. Nós não temos autoridade para falar dos políticos. Porque se você toma um lugar na fila, se você falsifica um documento, se você compra pouco e quer levar muito, você está sendo um corrupto também. Se você se apropria daquilo que não é seu, você está sendo um corrupto também. Então, meu irmão, a palavra de Deus não diz, meu irmão, meu amigo, que Deus vai punir os falsos cristãos e Deus também vai punir os incrédulos. São aqueles que deixam de servir a Deus por causa do falso exemplo, do falso testemunho dos falsos cristãos. Tem muitos que dizem: pastor, eu não vou ser cristão, eu não vou para a igreja, eu não vou seguir Jesus, porque os cristãos estão errando. Mas, meus irmãos, sempre houve erro na terra. No meio dos discípulos de Jesus tinha erro. Os discípulos de Jesus erraram. Mas as Escrituras não te ordenam, nem a mim, para seguirmos aos cristãos. As Escrituras nos ordenam para seguirmos a Jesus. Cristão é seguidor de Jesus. Não é seguidor de pastor. Cristão não é seguidor de irmão. Cristão não é seguidor de cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Então tome vergonha na cara. Se arrependa. Mude de atitude. Mude de vida. Diz que teve um general que ele foi passar em revista ao seu pelotão e encontrou lá um soldado todo maltrapilho, todo mal arrumado. E o nome do general era Alexandre. E ele perguntou lá para aquele soldado: qual o seu nome, soldado? O soldado todo mal arrumado, todo maltrapilho, todo mal corongo. Qual o teu nome, soldado? O soldado disse: o meu nome é Alexandre. Alexandre.
E ele disse, ou você muda de atitude, ou muda de nome. Ou muda de atitude, muda de modos, de comportamento, ou muda de nome. Assim Deus fala para o falso cristão. Assim Deus manda falar. Ou muda de atitude, ou muda de nome. Não diga que você é cristão. Um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não ora, um cristão que não prega a palavra de Deus, um cristão que não sabe cantar um hino. Tem pessoas que quando a gente pede para ele orar, ele diz, eu não sei orar, eu não sei rezar. Que vergonha, né? Sabe falar de tudo. Se for perguntar de futebol, de alguma coisa, passa o dia e a noite falando. Mas não sabe falar de Jesus, né? Não sabe falar do Salvador. Né, meus irmãos? A Bíblia tem 72 mil palavras. 72 mil palavras. A Bíblia tem. Tem palavras, meus irmãos, para a gente ficar falando, passar a vida toda falando e não acaba. 72 mil palavras tem na Bíblia. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar na palavra de Deus. Mas muitos dizem como desculpa, pastor, mas não existe justo. Não existe justo. Eu sou pecador, o senhor é pecador, todos pecam, pastor, todos erram. Isso é desculpa de quem quer viver no erro. Isso é desculpa. Se eu perguntar para você, quem é seu pai? Você fala que é um corrupto? Se eu perguntar quem é seu pai, quem é sua mãe? Você fala o quê? Você fala, meu pai, pastor, minha mãe é uma pessoa do bem. Não é assim? Seja um homem, seja uma mulher do bem. Seja um filho de Deus do bem. E se você não tiver força suficiente, a força vem de Deus, a força vem do céu. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmão? Eu não posso ser justificado por mim, eu não posso ser justificado por você, e nem você pode ser justificado por mim, mas Jesus Cristo, o justo dos justos, nos justifica. Ele tem poder para te justificar, ele tem poder para te fazer uma pessoa honesta, uma pessoa obediente a ele. Assim como você é um cumpridor das leis da terra, da Constituição, você pode ser também o cumpridor da lei de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus em tua vida. Então, meu irmão, meu amigo, corra para os braços de Jesus. Ou então, para de falar mal, para de criticar os corruptos. Porque você e eu, nós, se não andarmos na presença de Deus, estamos sendo corruptos na vida espiritual. E a palavra de Deus nos diz, tem um convite maravilhoso do Senhor Jesus, vinde a mim, Jesus está te convidando, vinde a mim. E aí você diz, eu não posso por isso, por aquilo, pare de dar essas desculpas, pare de mentir. Você não está mentindo para mim, nem para os homens, você está mentindo para Deus. No dia que eu entendi que Jesus estava me chamando para servir a Ele, para andar na presença dEle, eu corri para os braços de Jesus. Porque Ele disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus pode te transformar. Se você ler a Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, como é que diz lá em Jó 1:1? Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. E ele tinha 4 grandes qualidades. Um homem reto, justo, temente a Deus e desviava do mal. Tá vendo, meu irmão? Ele era um homem que vivia em paz com os homens e em paz com Deus. Cumpria a lei dos homens e a lei de Deus. Era um homem igual eu e você, chamado Jó.
Se Jó foi chamado de justo, reto, temente a Deus e que desviava do mal, eu e você também podemos ter essas qualidades. Leia lá Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, a história de Noé. A palavra de Deus diz que Deus olhou do céu e viu na terra o justo Noé. O justo Jó, o justo Noé. E Deus quer justificar você. A religião não pode te justificar. A igreja, o pastor não pode te justificar. Mas Jesus pode te justificar. Ele pode te tornar justo. Lá em João capítulo 1, primeira epístola de João 1, versos 6 e 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todo pecado. Então, meu irmão, meu amigo, você tem criticado dos políticos, você tem xingado os corruptos, mas se você toma um lugar numa fila do banco de algum lugar, você passa na frente de alguém, você está sendo corrupto. Se você compra uma coisa por pouco dinheiro e quiser levar muito, você está sendo corrupto. Se você achar uma coisa e saber que alguém perdeu e não devolver, você está sendo corrupto. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que não existe pecadinho e pecadão. A palavra de Deus diz que pecado é tudo igual. Tanto faz se apropriar de 213 bilhões de reais, quanto se apropriar de 213 reais. Roubo é roubo diante de Deus. Furto é furto. Não importa a quantidade, não importa o valor. E o principal pecado, a principal corrupção é negar, rejeitar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio para convencer. João capítulo 16, Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se você não abre esse coração de pedra, esse coração duro, e convida o Espírito Santo para entrar no seu coração, você está sendo um corrupto. Porque eu e você fomos feitos para nos converter a Deus, para nos voltar para Deus. E se não nos voltarmos para Deus, estamos sendo corruptos. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo. Eu não sei quanto tempo, se uma noite, se horas, segundos, eu não sei se um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei. Só Deus sabe, né? Aproveita esse tempo. Não sei se uma hora é 5 horas, um ano, um mês. Aproveita o tempo, a oportunidade. A palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Deus está perto de você agora. Ele está te chamando. Filho meu, dá-me o teu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco dessa reflexão. Agradecer você, meu irmão, meu amigo, que participou conosco, que interagiu conosco, todos vocês que entraram aí depois. Gostaria de agradecer a todos vocês. Cláudio Honor, meu sobrinho querido, beijo, querido. Meu sobrinho, beijo, abraço. Tio, te abençoe em nome de Jesus. Adriana, querida, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês aí. Uma boa noite, feliz, abençoada. E eu peço a vocês, meus amigos, me ajudem a fazer com que esse canal cresça. Divulgue esse canal, tá bom? Já estamos chegando em 200 inscrições. Me ajude. Divulgue com seus amigos, seus familiares. Peçam a ele. Não estou aqui para falar de mim, não. Nem de igreja nenhuma. Estamos aqui para falar do amor de Deus, da graça maravilhosa do nosso Deus. Nos ajude, tá bom? Seja um parceiro aí
divulgue esse canal, né, para que esse canal venha crescer para a glória do nosso Deus, para a honra do nosso Deus, tá bom? Um abraço, um beijo para todos, um abraço. A paz do Senhor, a noite muito feliz, muito abençoada, né? E domingo, às 9h30 da manhã, com a permissão de papai, estaremos de volta, tá bom? A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.